Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Diálogos do Lacaniando. Vamos aguardar aí a chegada do Alexandre Patrício para a nossa live de hoje. Boa noite, Wesley, que tem como tema a ética do cuidado. Alexandre Patrício já está por aqui, vamos chamá-lo aqui. Vamos ver aqui. Oi, tudo bem, querida? Bem, e você? Que prazer te receber. Tudo bem, prazer é meu, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada pela gentileza de ter aceito. Sei que você tem uma vida aí super corrida, muito cheia, e que bom que você dedicou aí um tempinho para conversar com a gente. Imagina, o prazer é meu. Então tá ótimo, gente. Bom, para quem está chegando agora, hoje eu converso com o Alexandre Patrício, que é psicanalista, doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, professor universitário, idealizador dos podcasts Psicanálise de Boteco e Cara Estudante de Psicanálise, dos quais eu sou fã, autor dos livros Por uma Ética do Cuidado, volume 1 e 2, Ferenczi para Educadores e Psicanalistas. A gente vai ter um papo aí bem abrangente, mas a gente vai tentar fazer uma conversa aqui, uma interlocução entre psicanálise e educação. Bom, vocês sempre perguntam, a live fica salva aqui. A gente tenta sempre deixar uns minutinhos finais para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente tentar aí contemplar na medida do possível. Então, bem-vindo. Obrigado, Paty. É um prazer estar aqui com vocês. Falando desse tema que me é tão caro, que eu estudei recentemente no meu doutorado, que eu defendi ano passado, e que resultou aí na publicação desses dois livros, Por uma Ética do Cuidado, volume 1, sobre o Ferenczi, e o volume 2, sobre o Winnicott. E eu decidi pesquisar essa ética do cuidado, acho que a partir de um interesse que surgiu na clínica. Por quê? Eu fiz uma formação no CEP, né, e uma formação de orientação mais freudo-lacaniana, e eu passei a estudei durante muito tempo Freud, alguns textos do Lacan, e decidi entrar no mestrado. E o meu mestrado, como eu tinha feito uma especialização no Sede Sapiense em psicanálise da criança, eu quis me aprofundar na obra de Melanie Klein. E foi um grande desafio, porque uma coisa é o que a gente estuda, né, na formação. Você passa ali por 3, 4 textos. Outra coisa é você vasculhar a obra da autora inteira para escrever um mestrado, fazer uma pesquisa, né? E aí eu comecei a falar, bom, mas Klein, Freud, Lacan são maravilhosos, mas tem algo na clínica que me falta. Eu acho que alguns pacientes apresentam uma forma de subjetividade que desafiam a minha escuta, né, que desafiam o meu alcance e que precisam de um manejo diferenciado, de um cuidado diferenciado. Então, eu comecei a pesquisar sobre a ética do cuidado em psicanálise e encontrei esses dois grandes autores, Ferenczi como precursor e o Winnicott como continuador. E dentro dessa linhagem, a gente tem outros autores importantíssimos, como o Balint, o Spitz, todos autores que se enveredaram aí por uma perspectiva mais do cuidado. Então, eu comecei a pesquisar esses autores e fazer uma interface deles com a educação. E o grande desafio que eu tive foi como que um psicanalista vai falar de educação? Se a psicanálise ela trata do sujeito, do singular, e ela é feita muitas vezes dentro das dimensões do consultório. Como que a gente lança isso para fora, né? E eu tive um cuidado também de chamar para minha banca uma professora da USP da psicologia da educação. Porque eu não queria que fosse uma avaliação só de psicanalistas, né? Eu ficaria num terreno confortável.
E uma das coisas que essa professora me questionou foi, Ale, a psicanálise é uma teoria extremamente singular. Ela olha muito para o sujeito. Como que você vai fazer essa ponte olhando para a escola, para a educação? E aí eu fui para o Freud, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando Freud vai dizer para nós que toda psicologia individual é também uma psicologia social. Não tem como a gente enxergar o indivíduo sem considerar o contexto social, cultural, político que ele está inserido, né? E a partir disso consegui traçar uma articulação metodológica na minha pesquisa. Então, o primeiro grande impasse estava resolvido. O segundo grande impasse é como falar de psicanálise para educadores, de uma forma acessível, sendo que muitos deles não conhecem psicanálise ou têm algo muito passageiro, muito superficial de psicanálise na graduação, né? De pedagogia, na graduação, numa licenciatura, enfim. Passa de uma forma muito superficial. Então, a minha ideia foi trabalhar no livro um estilo totalmente pessoal e de cunho autoficcional. Então, eu comecei a pegar as minhas experiências na escola ou até mesmo na clínica, porque uma coisa liga a outra, né? Acho que quem atende crianças está automaticamente conectado à dimensão escolar. Não tem como a gente pensar uma criança sem a escola. Aliás, grande parte dos conflitos que levam a criança para um tratamento psicanalítico aparecem nas escolas, né? Sim. Muitas vezes eles chegam para nós encaminhados pelas escolas. Mas o grande desafio que ficou ali para mim foi como que eu vou falar com uma linguagem acessível, clara, para um público que não conhece psicanálise. Então eu parti das minhas experiências e comecei a narrar casos que eu vivenciava na escola. E de que forma uma escuta respaldada no cuidado e na teoria desses autores, então eu fiz um atravessamento teórico gigante, tanto do Ferenczi quanto do Winnicott. Então eu pego o primeiro momento do Ferenczi, que é o Ferenczi como pensador político, questionando a psicanálise da sua época, o atendimento médico da sua época. O Ferenczi ele já tinha uma preocupação enorme com atendimentos sociais, com a população mais vulnerável, com as pessoas que eram excluídas da sociedade. Então, e aí ele já começa a questionar a postura do analista, né? O Ferenczi é aquele autor que vai dizer assim, olha, se o caso não está andando, nem sempre a responsabilidade é do paciente, né? Como imperava, era muito comum naquela época essa afirmação. Ah, esse paciente não anda porque tem muita resistência. Esse tratamento não vai porque esse paciente tem muita pulsão de morte, né? Então, o Ferenczi ele coloca em xeque essa afirmativa e ele vai dizer assim, o tratamento não anda, às vezes, por incompetência do analista. Porque o analista precisa ser mais analisado, tratar as suas resistências, o que é fantástico, né? Porque depois a gente vai encontrar isso no Lacan, quando Lacan vai dizer a resistência é sempre do analista, né? Eu acho isso bárbaro, quanto eles vão se inspirando uns aos outros, né? E aí a gente começa a olhar, então, para uma psicanálise não tão ancorada na função interpretativa, né, do analista, mas mais num estilo empático. O Ferenczi, ele inaugura esse estilo empático na psicanálise. E a empatia para o Ferenczi é a capacidade de sentir com. E como isso nasce? O Ferenczi ele atendia pacientes graves. Muitos pacientes que às vezes o Freud não dava conta, né, pacientes mais psicóticos, borderline, ele encaminhava para o Ferenczi tratar. E aí ele começou a fazer adaptações na técnica dele para poder atender as demandas e as necessidades desses pacientes. Então ele traz de novo para o campo psicanalítico a importância do trauma. Coisa que Freud retoma em 1920, no Além do Princípio do Prazer, falando dos pacientes traumatizados da guerra, mas a gente sabe que sempre fica ali algo secundário,
na teoria do Freud. Ele vai dar muito mais importância à fantasia, aos aspectos intrapsíquicos, à sexualidade infantil, ao Édipo como a pedra angular da teoria dele, complexo de castração. O Ferenczi, ele vai olhar para o trauma e vai olhar e vai dizer assim, bom, esses pacientes traumatizados, gravemente feridos, eles não apresentam como mecanismo de defesa predominante o recalque. É algo muito mais primitivo, algo muito mais arcaico. Então ele começa a olhar para a clivagem do eu. Então o Ferenczi, ele meio que estrutura uma metapsicologia do trauma. Ele vai dizer que pacientes que sofreram agressões, abusos quando pequenininhos, passaram por um processo de clivagem do eu, uma clivagem narcísica. Nessa clivagem narcísica, a criança, muitas vezes, ela precisa, para sobreviver, seguir em frente. Porque ela não pode contar com o acolhimento, com o testemunho da casa. A gente sabe que a maioria das ocorrências de agressões, né, tanto agressões quanto abusos sexuais, acontecem dentro do ambiente familiar. Uhum. E o Ferenczi dava muita importância para essa questão do desmentido. Inclusive, é um tempo do trauma, o tempo do desmentido. Então, a criança passa pela experiência traumática. A experiência traumática é da ordem do indizível. Ela vai em busca do adulto para contar que foi abusada, que apanhou. O adulto olha para a criança e diz, ah, isso não é nada demais. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você está inventando isso. Essa criança é desmentida. Esse desmentido provoca uma clivagem narcísica. Então, Ferenczi, ele vai utilizar um termo da biologia para explicar essa clivagem do eu. A autotomia, que é uma prática, um comportamento dos répteis, de alguns répteis, né? A lagartixa, quando você vai pegar ela, ela solta a cauda, fica balançando e ela foge, né? Para poder sobreviver. Ele vai dizer que acontece a mesma coisa com o psiquismo de um paciente traumatizado. Essa criança, ela larga um pedaço dela para trás e ela segue em frente com outro pedaço dela. Então, ele vai comparar essas crianças aos frutos bicados, que amadurecem antes do tempo. Eles ficam maduros por fora, mas podres por dentro. Então, essa criança, muitas vezes, se torna um adulto que tem uma parte super desenvolvida, hipertrofiada, e geralmente é o intelecto, as funções cognitivas. É uma criança que amadureceu rápido demais para lidar com as ocorrências traumáticas e que deixou para trás o seu psiquismo, a sua subjetividade, o seu lado emocional, que ficou ali, preso, né? À espera de um momento mais oportuno para poder se desenvolver. Uhum. A questão do trauma, para o Ferenczi, não vai aparecer somente quando ele estrutura a metapsicologia do fenômeno traumático. Aparece também quando ele troca meio que a ordem das coisas. Quando ele vai dizer, por exemplo, que a criança mal acolhida desenvolve uma pulsão de morte mais aflorada. Ele tem um texto de 1929 que ele diz: a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Esse texto é lindíssimo, que ele fala assim, a criança, quando ela é um hóspede, que não é muito bem-vindo na família, onde ela não recebe amor, investimento libidinal, acolhimento, ela quer morrer de bom grado. Ela quer retornar ao inorgânico. Então, são crianças que muitas vezes se machucam constantemente, inconscientemente, vivem tristes, melancólicas, né? Elas tentam retornar esse inorgânico de forma inconsciente porque elas não foram hóspedes bem-vindos dentro do ambiente familiar. Então ele vai criando uma série de textos, principalmente a partir de 1928. Ele tem um texto também fantástico que eu gosto, que é a adaptação da família à criança, em que ele inverte a ordem dos fatores, né? Ele fala assim, não é a criança que tem que se adaptar à família, é a família que tem que se adaptar à criança, atendendo às suas necessidades, às suas carências, né? Então ele começa a olhar para esse cuidado. E esse cuidado não só em relação ao paciente, mas também em relação ao analista.
Porque quando ele diz para nós que os analistas muitas vezes não conseguem lidar com pacientes difíceis porque eles não alcançaram esse estágio na análise deles, né? Ele também olha para a saúde do analista. O analista precisa tratar as suas questões em análise para poder cuidar do outro, né? Então, ele abre espaço para a gente pensar também nessa segunda regra fundamental da psicanálise, que é a análise do analista, a análise pessoal. E a necessidade da análise pessoal quando o tratamento não anda, quando as questões do paciente tangenciam as questões do próprio analista. Nesse sentido, Ferenczi também é um precursor que trabalha com a questão da contratransferência, né? Então, ele vai fazendo uma série de experimentos clínicos. Primeiro, ele faz uso de uma técnica mais ativa, depois ele vai falar da análise mútua, depois ele vai falar do princípio de relaxamento, de um psicanalista que deve permitir o relaxamento do paciente sem tantas intrusões, sem interpretação, ou sem se manter frio, distanciado demais. Ele precisa criar um laço de confiabilidade, e ele escreve isso no diário clínico, que eu acho lindo, para que o paciente possa viver a infância dele a primeira vez dentro do consultório analítico. Eu acho essa passagem belíssima, né? Então ele recupera essa parte dele que ficou ali cindida, clivada, por conta da experiência traumática, numa presença de confiança, de estabilidade nesse analista que está ali, junto, né? Que sente com ele, que tem esse tato, essa empatia e que possibilita esse relaxamento e esse acesso à experiência traumática, que só acontece quando existe essa relação de confiabilidade, coisa que o Winnicott vai explorar depois de uma forma brilhante. No entanto, outra coisa que o Ferenczi inaugura na psicanálise é a capacidade do paciente regredir. Pacientes que foram traumatizados, eles precisam passar por um processo de regressão. E são eles mesmos que regridem. Então, eles se tornam mais dependentes do analista, se tornam mais vulneráveis, eles exigem mais uma presença implicada desse analista, porque eles se tornam crianças extremamente frágeis, né? E essa regressão, ela aparece somente quando existe confiança. Então, aquela coisa que a gente diz, né? Aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Uhum. Então, o paciente que é muito machucado, que foi muito machucado, ele chega ali na análise cheio de defesas, né? Será que esse analista vai me machucar também? Será que ele vai dar atenção à minha dor? Será que ele vai testemunhar o meu sofrimento? Né? Então, às vezes, a gente acaba fazendo leituras de que são reações terapêuticas negativas, de que são resistências, de que esse paciente está ali cheio de defesas mesmo que impedem o progresso. E, na verdade, ele está tão machucado que ele tem medo de entrar nesse território e ele precisa da confiança do analista. Eu lembro de um caso que eu atendi na pandemia, né, de um paciente que foi morar sozinho recentemente, jovem, e aí na pandemia ele se sentiu totalmente colapsado, ele regride muito, e eu nunca esqueço que ele me mandou uma mensagem, era um final de semana à noite, e eu já vinha acompanhando esse movimento regressivo, e ele mandou uma mensagem falando assim, Ale, eu posso te ligar por vídeo? E aí foi algo muito instintivo, né? Eu nem pensei para responder, porque já era um paciente extremamente vulnerável. Eu respondi, pode, claro. Ele me ligou. E ele me ligou chorando, pedindo ajuda de como fazia para lavar as roupas na máquina de lavar. Uhum. E depois que ele recebeu esse cuidado, parece que tudo começou a andar. Parece que ele resgata um momento de dependência e vulnerabilidade dele na infância
e ele começa a seguir amadurecendo com os próprios pés. Nunca mais ele me ligou e nunca mais ele me mandou mensagem à noite. Foi esse momento específico, pontual, que ele necessitava do analista. Aí, a grande diferença da gente ter a sutileza de identificar o que é necessidade e o que é demanda. Eu acho isso, não é? Eu acho isso muito bonito. Eu acho que essa é a linha tênue que orienta a nossa prática clínica. O que é necessidade e o que é demanda. Um paciente extremamente traumatizado, machucado na vida, ele vai apresentar frequentemente necessidades. Necessidades muito primitivas, necessidades de fruir de uma infância que lhe foi negada por direito, que lhe foi negada por uma série de intercorrências que ele não esperava, por violências do ambiente. E ele vai precisar desse laço para poder não elaborar isso, mas eu diria revivenciar tudo isso. Porque não é bem uma elaboração. A gente costuma dizer sempre, né? Existe análise se ali houver um analista. Né? Lindo, lindo, perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. A gente não está falando de uma elaboração. Elaboração, eu acho que ela vai muito no sentido do recalque, né? O que o Freud vai dizer ali em recordar, repetir, elaborar, né? Ele fala ali de pacientes predominantemente neuróticos, mas um paciente mais frágil, com uma estrutura mais psicótica, ele precisa desse momento, né? Colocaram aqui. Talvez ele vai vivenciar isso pela primeira vez, eu concordo. Sim. Ele não vai nem elaborar, ele vai vivenciar momentos primitivos da vida dele que não foram vividos. Por quê? Não tiveram oportunidades para isso. E aí a gente pega, né, toda essa teoria ferenciana maravilhosa, enfim, que eu fiz aqui uma coisa muito passageira, e a gente vai para o Winnicott, que também é um grande psicanalista da ética do cuidado. Para mim, a fala mais essencial do Winnicott é: se o paciente precisa de análise, eu faço análise. Se ele precisa de qualquer outra coisa, eu faço qualquer outra coisa, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Só tem análise se ali tiver um analista, né? E aí o Winnicott vai olhar para essa relação de dependência do bebê com a mãe, né? Ele vai falar, ele vai criar toda uma teoria do desenvolvimento maturacional que é lindíssima. Então ele fala assim: nós nascemos num estado de vir a ser, com uma tendência a ser, mas nós precisamos do cuidado ambiental para que esse vir a ser aconteça, para que a gente continue sendo. E o bebê, ele é extremamente vulnerável. O bebê, a princípio, só existe na companhia do outro, na companhia do ambiente, né? Então, ele é totalmente dependente dos cuidados maternos ambientais. Ele precisa disso para poder vir a ser. Então, no início, ele tem uma relação de dependência absoluta com o ambiente. Aos poucos, ele vai caminhando para uma dependência relativa. Até que ele alcança, ele vai chegando rumo à independência, né? Então, a gente nunca está totalmente independente. A gente sempre precisa de alguma coisa ou de alguém, né? É isso que o Winnicott vai dizer. Essa independência é uma ilusão. Eu tenho umas perguntinhas aqui para te fazer, para a gente tentar fazer essa interface de psicanálise e educação. Vamos lá. Educar, psicanalizar e governar são ofícios impossíveis, segundo Freud. A difícil tarefa desses ofícios consiste em tentar responder ao chamado, à invocação do real. O real é o impossível, nos confirma Lacan, ou seja, o que não cessa de não se escrever. Então, no primeiro momento, eu queria saber como é que você escuta essa frase e por que, como propõem Ferenczi e Winnicott, não é possível pensar o sujeito dissociado do campo educativo. Olha só, eu acho sim, eu concordo totalmente com essa frase do Freud endossada pelo Lacan, né? Que vai dizer desse real
daquilo que é inalcançável, indizível, e por isso educar é também impossível, né? O Freud diz: governar, educar e psicanalizar são três profissões impossíveis. Mas o Freud, ele tinha essa expressão por conta da complexidade que envolvia cada uma dessas tarefas. Mas ele era extremamente otimista em relação ao diálogo da psicanálise com a educação. Tem uma passagem do Freud, nas conferências introdutórias, que ele diz mais ou menos assim. Ele fala assim: mas é tão bonito, é tão promissor o diálogo da psicanálise com essa área. Ele diz assim: sim, estou me referindo aqui à pedagogia. Né? Então ele tinha essa visão do impossível, mas ao mesmo tempo ele era muito otimista em promover esse diálogo da psicanálise com a educação. Por quê? Ele achava que a psicanálise ela podia lançar luz em questões que estavam ali, muitas vezes, obscuras, nebulosas, para muitos educadores. Né? Então, o que a gente vê hoje, né, Paty, eu fico pensando, essa chuva de diagnósticos, eu acho até que ponto esse diagnóstico é tão confortável para a gente se manter num lugar rotulado que assegura a nossa insuficiência, a nossa e do outro, né? Então, eu não aprendo mesmo porque eu tenho tal transtorno. Eu tenho transtorno X. Por isso eu nunca vou aprender matemática. É assim, você simplifica tanto a complexidade humana, tanto quando você cai nessa caixa do rótulo. E não, eu não estou dizendo que os diagnósticos não existem e que os transtornos também não existem. As neurociências estão aí provando, investigando. A questão é o uso abusivo que a gente faz deles, né? Então, todo mundo tem transtorno X, transtorno Y, transtorno Z, mas quando que a gente olha para os aspectos subjetivos, afetivos, para a existência desse sujeito? Olha, a gente está falando de um sujeito que é moldado, modelado, afetado pelo ambiente desde o início da vida. Né? O Winnicott, como eu disse, vai dizer: o indivíduo só é se o ambiente o receber bem, se o ambiente o acolhe, se o ambiente colabora para que ele venha a ser, né? Então, se a gente fala de um ser que está o tempo todo sendo moldado, atravessado por influências ambientais, como que a gente desconsidera tudo isso na hora de traçar um diagnóstico, né? Então, claro, educar é impossível, porque eu fico pensando, não tem como a gente pensar numa educação sem considerar a singularidade. Mas, ao mesmo tempo, se eu olho só para a singularidade, eu deixo de considerar o âmbito social. Então, eu acho que uma forma que a gente encontra de poder lidar com essa situação é aceitar que existem sim as diferenças, mas não tratar as diferenças como pontos de discriminação. É diferente. Aqui a gente joga a psicanálise numa instância mais crítica, mais social, né? De colocar esse sujeito também como um sujeito que se desenvolve aliado aos seus pares, a partir da convivência com seus pares, né? E que se expande a partir desse contexto. Então, essa singularidade vai se formar a partir de um encontro social. Por isso que não dá para a gente traçar uma dicotomia, um 880. Ou é social ou é individual. São os dois. Eles se retroalimentam. Nós somos uma interação constante. É a mesma dicotomia que às vezes se traça quando a gente vai estudar psicanálise, psicologia, entre corpo e psique, soma e psique. Nós somos um só. O Winnicott vai falar da integração psicossomática. O Freud vai falar que o ego é um ego corporal. Como olhar ou para o corpo ou para a psique? Os dois eles estão conectados, né? Não tem como a gente fazer essa dissociação.
Isso, inclusive, gera muito prejuízo para a compreensão do sujeito, né? E mesmo essa questão do diagnóstico, que também você levantou, né? O quanto esse diagnóstico muitas vezes engessa o sujeito, né? Paralisa, né? Eu não faço Total, isso porque eu tenho isso, né? total. Tudo bem, o Eu, diagnóstico é importante, mas muitas vezes a pessoa se vale de um diagnóstico para também não avançar, né? Ah, eu só sei olha, que eu tenho isso. olha, Paty, eu cito isso, eu cito esse caso no meu mestrado, né? Foi um caso que me marcou muito. Foi um caso que eu estava trabalhando na escola ainda, e aí chegou uma mãe com uma criança de 6 anos, e essa criança estava diagnosticada com autismo. E ela veio conversar comigo, super aflita, falando assim: Ale, meu filho é diagnosticado com autismo, eu entendo todas as limitações dele, né? E os próprios profissionais que laudaram, fizeram um laudo que ela me levou lá, na época, um laudo muito bem escrito, bem complexo. Ela levou para eu anexar no prontuário dele. Ela falou assim: olha, os próprios profissionais que laudaram já me avisaram. Ele não vai aprender muita coisa, né? Ele vai ficar na escola só para interagir. E ela, assim, com tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo meio que resignada, sabe? Porque profissionais falaram para ela que ele não vai aprender. Então deixa na escola mesmo, porque ele passando da primeira série tá bom. Paty, esse menino, ele ficou com a escola que eu trabalhava, né, tinha de primeiro ao quinto ano. Então ele fez todo o percurso do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. Eu lembro que no final do ano, do primeiro ano, teve a festinha de confraternização. E teve coreografia, as crianças ensaiaram, tal. E essa mãe foi ver o menino dançando, interagindo, conversando. E ela chorava, ela falava assim: meu Deus, o que aconteceu com meu filho, né? E ele terminou o quinto ano sendo um dos melhores da sala. Não apenas no âmbito cognitivo, mas no âmbito social. Ele ajudava os amigos, ajudava a professora. Por quê? A gente começou a estimular todos os aspectos dele, não colocando em consideração aquele laudo que restringia a potência daquele eu, Exatamente. né? Então eu falei assim, olha, eu reuni as professoras na época, conversei com todas elas, falei, vamos receber uma criança autista. Expliquei as especificações do autismo. Falei sobre várias questões relacionadas à psicanálise, né, à intervenção psicanalítica com autismo, e a gente, né, vamos embora, vamos trabalhar com essa criança como uma criança, como qualquer outra, né? É importante que a gente conheça as particularidades do autismo, mas não que isso seja um fator para a gente segregá-lo, para a gente olhá-lo de uma forma diferenciada. Isso já é uma segregação. É importante que você entenda, né, o que essa criança de fato tem, né, ou é, mas de que forma eu vou lidar com isso? Segregando ou agrupando, né? Acolhendo e incluindo, né? Exatamente. Então, eu lembro que essa mãe chegou na última reunião, ela falou assim, Alexandre, meu filho lê problemas de matemática e resolve os cálculos. E aquele laudo maldito que falava que meu filho nunca ia aprender, né? Então, eu escrevi esse caso no meu mestrado, eu registrei, eu tratei ele por uma perspectiva mais kleiniana, mas, nossa, me marcou muito, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que quando a gente fala desse impossível, a gente também fala do possível, do alcance, né? Como que a gente alcança tudo isso e a partir dessas micro mudanças a gente consegue promover macro mudanças, né? E você me tocou numa outra questão que é muito cara para nós, psicanalistas, que é a linguagem, né? A psicanálise, ao colocar a linguagem como marca do sujeito, possibilita uma aproximação com as questões da educação. O que seria uma educação psicanaliticamente orientada, como desejava Freud? Olha, eu acho que uma educação psicanaliticamente orientada é uma educação
respaldada, sobretudo, na escuta. E aqui a importância da linguagem. E quando é engraçado, quando a gente fala de linguagem, né? As pessoas, elas automaticamente associam a voz, a fala, né? E a linguagem, ela é extremamente corporal, gestual, né? Então, quando a gente trabalha com isso na educação, a gente percebe o impacto dessa escuta, mas não de uma escuta só sonora, de uma escuta corporal, de uma escuta que olhe para o sujeito como um todo. Então, o que esse sujeito quer mostrar com um gesto, né? com a expressão facial. Então, quando a gente começa a trabalhar a psicanálise na educação, eu fazia reuniões frequentes, treinamentos com professores, né? E trazia essas questões, eu achava bonita a sensibilidade que ia aparecendo na sala de aula. Então, a professora falava assim para mim: Alexandre, hoje meu aluno tal ficou isolado ali no canto, né? Não quis conversar com ninguém. E ele não é assim, ele é super comunicativo. Quando as crianças saíram para o intervalo, eu perguntei se ele queria conversar. Então, você já começava a perceber uma mudança muito grande na intervenção do professor. Eu acho que essa educação, né, psicanaliticamente orientada, como Freud quis, desejou, é uma educação respaldada na escuta, nesse olhar atento ao sofrimento psíquico. E, claro, a gente não pode transformar isso numa utopia, né? Tem professores na rede pública trabalham com classes super numerosas, são extremamente desvalorizados, não têm recursos. Mas como que eu insiro isso na minha prática? Talvez, né, uma roda de conversa na semana, 15 minutinhos antes de começar a minha aula. Vou ouvir esses alunos, orientá-los, contar um pouco da minha história de vida. Eu lembro que os meus professores, quando eles compartilhavam as experiências deles, eles humanizavam o conhecimento. Eu acho que isso tem tudo a ver com a ética do cuidado, essa implicação. A mesma implicação que o analista precisa ter com um paciente mais regredido, mais grave, traumatizado, essa implicação do professor, quando ele se implica na transmissão, ele acaba gerando uma pulsão de vida, né? Ele acaba vitalizando os seus alunos, porque ele humaniza certas dificuldades, ele humaniza. Olha, na idade de vocês, eu também não sabia que faculdade que eu ia fazer. Eu lembro de um professor no ensino médio que falou isso para mim. E na época eu estava em dúvida se eu ia fazer química, engenharia, arquitetura. E eu falava, meu Deus, eu devo ter algum problema, né? Porque eu quero tudo, quero fazer tudo isso. E ele falou, olha, é muito comum, na idade de vocês, a gente não saber o que a gente quer fazer. E tá tudo certo. Talvez vocês façam aí um semestre de engenharia, ver que não é seu lugar, um semestre de medicina, ver que não é seu lugar, até descobrir o seu lugar. Isso leva tempo. É um processo que vem de dentro para fora. Essa maturidade ela é conquistada, ela não é colocada de fora para dentro. Queria falar um pouquinho de transmissão da psicanálise. Você conduz dois podcasts, né, que me parece que tem essa função, né, de transmissão da psicanálise. Você considera a tecnologia como uma importante ferramenta para a democratização da psicanálise? E o que seria, para você, democratização da psicanálise? Eu escrevi um texto sobre isso recentemente e eu falo justamente, eu falo assim, olha, e olha que bonito, eu acho como faz uma ponte com tudo isso que a gente conversou. Eu falo que a democratização da psicanálise já começa na sua linguagem, na forma que ela é transmitida. Né? Então, qual a preocupação que eu tenho com o outro, com o meu leitor, com o meu ouvinte? Se a gente começar a falar em jargão, usar termos psicanalíticos, a gente vai se entender. Mas nós somos estudiosos da área. Mas a psicanálise ela não pode ficar restrita somente a esse campo. Para mim, democratizar a psicanálise é fazê-la alcançar diferentes níveis socioeconômicos, culturais. Eu gosto de um exemplo.
que uma vez conversando com a Tati Bernardi, ela me falou, né? Ela falou assim, Ale, você... a gente tinha aulas na PUC super complexas de metapsicologia e tal, e aí ela falou assim, nossa, eu não entendo nada dessa aula. Aí eu ia depois, mandava um áudio para ela e explicava. Ela falava assim, você é a minha tecla SAP da psicanálise, né? Ela brincava. E aí eu fico pensando, todos os eventos que eu faço, live e tal, provavelmente eles devem estar assistindo. Meus pais assistem. Uhum. Meu pai é um caminhoneiro que só tem até a 4ª série. Então, toda vez que eu estou falando, eu me Você preocupo. pensa nele também, né? Exato. Uhum. Eu falo, será que meu pai está me entendendo? E ele entende. 99% das vezes. Entende. Meu pai é inteligentíssimo. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Sim. Você tem noção, quando o caminhão dele quebrava, ele não pagava a oficina, não. Ele desmontava o motor e ele arrumava. Tudo. Autodidata, aprendeu sozinho. E aí, quando ele escuta uma palestra minha, um podcast, uma live, ele fala, olha, filho, aquilo que você falou, fiquei pensando nisso, tal coisa. Eu falo, olha, tá dando certo. Chegou Isso é ali, né? democratização. Exato, exato. Chegou nele, né? Então, isso é democratização. Voltando um pouquinho à sua pergunta sobre a tecnologia, eu acho que sim. Eu acho que as tecnologias, elas ajudaram muito a gente a transmitir a psicanálise, a democratizar. Quantas e quantas aulas, professores ficavam ali, né, nas suas redomas de vidro, dentro de institutos, às vezes com mensalidades tão caras, ou em universidades federais que a gente sabe que são extremamente, né, digamos, elitizadas também, né? Universidade federal, a gente sabe, programas de mestrado, doutorado, são programas elitizados. A educação não é, infelizmente, ela não é para todos no Brasil. Né? A educação é para poucos afortunados. Eu sempre digo isso. Né? Ou que se esforçam muito e que nadam contra essa corrente a vida toda. Né? Então, quando a gente entrou ali na pandemia e a gente começou a falar, né, a ideia do podcast nasceu na pandemia, as lives nasceram na pandemia, né, o quanto foi importante para a gente perceber que a gente tem um alcance grande, desde que a gente esteja disposto a falar de uma forma clara, acessível, né, usando um linguajar mais cotidiano e tendo uma preocupação genuína com o entendimento do outro, né? Eu acho que, e por isso a psicanálise tem conquistado cada vez campos mais abrangentes, né? Tem estado aí na mídia, em vários campos científicos, fazendo articulações com literatura, com a medicina, com a neurociência. Eu acho que a gente é igual massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Eu estou entrando nessa seara para as próximas perguntas, mas é interessante essa questão da transmissão, né? Que a gente pode transmitir sem perder a consistência, sem perder a teoria, né? Dá para falar sobre tudo isso de uma forma, né, mais acessível, né? Perfeito. Sim. E eu acho que isso é um trabalho que você consegue fazer muito bem. É sempre muito bom de escutar. Obrigado, Paty. E Ale, é importante confrontar a psicanálise com outros saberes e outras experiências? Qual a importância de pensarmos uma psicanálise mais crítica, mais alinhada com a contemporaneidade? Eu acho isso fundamental. O novo livro que eu organizei, que vai sair agora em novembro, finalzinho de outubro para novembro, se chama justamente, tem esse título: Psicanálise Contemporânea, Clínica, Cultura e Sociedade. Vai sair pela editora da Zagodoni. E nesse livro, eu escrevi alguns capítulos em parceria com os meus alunos, né? Em outros eles escreveram sozinhos. E a gente tem capítulos sobre maternidade, sobre gênero, sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo. Então, uma psicanálise que se mantém inerente a esses movimentos, né? As pessoas esquecem que o Freud foi um pensador crítico da época dele.
Para tudo ele olhava e tudo ele lançava uma crítica. Todos os textos do Freud têm uma crítica social. Você pode procurar lá que você vai encontrar. Ele critica a moral sexual burguesa, a hipocrisia das famílias, o excesso de repressão daquela época, o quanto essa política conservadora gerava prejuízos para o psiquismo. Enfim, sempre está ali nas entrelinhas a crítica social que Freud fazia. Então, a gente se manter de braço cruzado, né, no momento em que cresce discurso fascista, em que cresce ondas de feminicídio, em que cresce ocorrências de racismo, de homofobia, e você ficar fora desse debate, bom, para mim, essa psicanálise aí, ela é um pouco suspeita, né? Vamos dizer. Quer dizer, o mínimo, né? É o mínimo, né? Que psicanálise é essa que está sendo feita, né, Paty? E assim, e todos eles, né? Você pega o Freud, o Ferenczi, o Winnicott, a Klein, o Lacan, o Bion, todos traçavam articulações com a cultura de seu tempo. Todos questionavam, né? Então, eu acho que esse movimento, ele precisa se manter, né, entre os psicanalistas atuais. Existe uma dificuldade, né, ou às vezes até uma intolerância de entrar nessas searas mais críticas, de entrar nessas dimensões mais políticas. Né? Existe uma dificuldade, uma resistência de muitos psicanalistas. Mas eu sempre brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim, um psicanalista que só estuda psicanálise fica burro. E eu Tá aí Lacan, linguística, matemática, literatura, Nossa, pelo chinês. amor, filosofia, antropologia, né? Exatamente. É um, é um Qual a texto, importância? Oi, desculpa. é um texto altamente complexo porque ele atravessava 1000 campos, É, né? Ele cruzava 1000 campos. Então é isso. e se você não for buscar as referências, realmente fica muito difícil de entender, né? Exato. E me diz uma coisa, por que que é importante para um analista estudar vários autores da psicanálise, Eu acho que, independente da sua orientação, né, na clínica? claro, eu acho que eu gosto muito da pesquisa em psicanálise, né? E eu acho que isso favorece muita coisa. Quando a gente pesquisa a psicanálise, inevitavelmente a gente tem que pesquisar a história da psicanálise, outros autores, mas eu escolhi fazer um caminho diferente. Eu escolhi, como eu tinha feito uma formação psicanalítica de orientação mais freudo-lacaniana, eu decidi estudar os autores que eu não tinha estudado. Então eu me debrucei no mestrado sobre a Klein, né, e os autores kleinianos, e no doutorado sobre o Ferenczi, o Winnicott e esses autores que trabalham mais nessa perspectiva da ética do cuidado. Mas por que que eu fiz isso? Eu senti uma necessidade muito grande de afinar a minha escuta na clínica. Então, nem tudo a teoria kleiniana dava conta. Nem tudo a teoria lacaniana dava conta. Eu precisava buscar referências no Ferenczi, no Winnicott, em outros autores que pudessem me ajudar, né? Então, eu acho que essa psicanálise dogmática que a gente vê cada vez mais saindo de cena, e eu acho isso um movimento muito significativo e tem a ver com a sua pergunta anterior, né, dessa psicanálise crítica, da gente pensar uma psicanálise mais crítica, ela está se inserindo cada vez mais na nossa formação, né? Então eu acho muito bonito, por exemplo, isso não impede que você tenha um autor que você se identifique mais. Isso não impede. Eu acho muito bonito ter amigos lacanianos, kleinianos, que falam, Lê, nossa, eu li aquele texto do Winnicott, eu adorei, que você recomendou. Eu li aquele texto do Ferenczi, me ajudou muito na clínica. E a gente está falando de uma pessoa que estuda, se enveredou, se formou num campo mais lacaniano, num campo mais kleiniano. O que não pode acontecer, e que a gente via muito antes, né? Esse preconceito, essa arrogância dentro do próprio campo psicanalítico de afirmar, ah, eu não leio isso para mim não é psicanálise. Essa afirmação já caiu por terra e quem faz isso é um estúpido,
né? Aí não, aí não tem como debater com quem bate de frente com a gente, né? Quem critica a nossa ciência, porque beira uma alienação dogmática, né? Um movimento quase de idolatria. Então, não. Servidão, né? Oi? De servidão, né? Servidão, exatamente. Eu gostar do Winnicott não me impede que eu leia e estude Lacan. Exatamente. Né? Eu gostar do Ferenczi não me impede que eu leia e estude Klein. É fundamental que a gente faça esses atravessamentos, né? Então, é claro que a gente sempre tem uma linhagem que a gente mais se inclina, mais se identifica, mas o que não pode é se blindar, se fechar a esse conhecimento, né? Sem isso, a nossa clínica, ela acaba... Se a gente se blinda a esse conhecimento, a nossa clínica acaba enfrentando muitas limitações. Porque a teoria, né, ela fica empobrecida, exato. A teoria não alcança tudo, né? Então a gente precisa muito fazer esse atravessamento, desde que algo que você disse que eu acho fundamental, com ética e com rigor, né? Então às vezes a gente também não pode ir para aquele extremo. Ah, o aluno leu 3 textos do Freud já vai querer estudar Klein, ou já vai querer estudar o Lacan. Calma, precisa se aprofundar no Freud, conhecer bem a teoria, né, freudiana, para depois, como diz o Renato Mezan, né, o Freud é o tronco e os outros são os ramos, né? Então a gente vai indo para os ramos depois, porque não tem como compreender a teoria dos pós-freudianos sem a gente não ter um conhecimento fundamental de Freud, né? Então, isso... Psicanálise de tempo, né? Sim, exatamente. Exatamente. E a psicanalista iugoslava Radmila Ziguris diz que tanto as demandas por análise quanto as formas de patologia mudaram, visto que hoje a demanda é cada vez maior por um lugar em que se possa falar. Afinal, a psicanálise é para todos? A psicanálise cura? Olha, eu sou tão suspeito a dizer isso. Mas eu queria discutir sobre. Olha, eu acho que a psicanálise cura. E eu digo mais. Ela é a que mais cura. Em que sentido? E é claro, a gente não está falando aqui de uma cura normatizante. A gente está falando no sentido de uma cura. Eu gosto muito daquela metáfora de curar o queijo, né? O queijo ele vai ficando curado, vai ficando mais saboroso, mais interessante, né? Eu acho que é por aí esse sentido da cura na psicanálise. Eu acho que essa cura tem a ver com esse processo de amadurecimento, da gente poder descobrir o que nós somos de fato e poder bancar isso diante das nossas possibilidades, né? Então, a psicanálise, ela, de repente, não é para todos, né? Porque, eu digo como tratamento, né? Porque nem todo mundo dá conta de bancar um processo psicanalítico, é muito doloroso, tem processos, né, de altos e baixos, é se reaver consigo próprio, né? Aquele momento que você olha para o retrovisor do carro e vai vendo a passagem que você está deixando ali para trás, né? E se preocupando com o que está por vir para frente. Eu acho que essa é a grande sacada da psicanálise. Mas, de fato, nem todo mundo tolera, né? Nem todo mundo dá conta. Às vezes é muito doloroso. Eu já tive pacientes que começaram um processo analítico, pararam, ficaram assim uns 2 anos e voltaram depois. E eu achei tão bonito isso. Isso aconteceu umas 4 vezes na minha clínica. Porque eles voltaram assim, né? Eles voltaram assim. Ale, eu acho que agora eu tô preparado para começar uma análise. Eu acho lindo Vou isso. dar mais uma volta. Exato, exatamente. Então eu acho que ela pode não ser para todo mundo nesse sentido, né? Até que ponto a gente está afim de bancar as nossas dores, as nossas vulnerabilidades e também os nossos desejos, né? As nossas demandas.
Não podia deixar de te fazer essa pergunta, que é a pergunta do momento, mas vamos lá. De tempos em tempos, a psicanálise volta a ser atacada. Agora pelo livro Que Bobagem. Eu acho que o inconsciente operou muito para esse título. Uhum. De Natália Pasternak e Carlos Orsi. A Elizabeth Budnesco diz que a psicanálise deve reinventar-se para sobreviver. Segundo a autora, progresso só existe na ciência. Na psicanálise existem transformações. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse livro. Não sei se você teve a oportunidade de ler ou não, mas o que você pensa sobre isso? Li e estou escrevendo um artigo que vai ser publicado numa revista científica. Não. Eu li e estou escrevendo um artigo que vai sair numa revista científica como resposta a esse capítulo. Bom, o que eu posso adiantar eu li esse capítulo acho que em meia hora, né? Porque ele é extremamente superficial. As críticas. Eu acho que assim, uma coisa é você pegar a crítica que a psicanálise sofreu do Grunbaum, ali nos anos 2000. Uma crítica extremamente bem fundamentada, dura, e a gente teve que ralar para responder. Sim. Outra coisa é você pegar uma crítica totalmente leviana, sem uma referência minimamente fundamentada nas obras do Freud e de outros autores, né? Vamos lembrar que a psicanálise se expandiu e cresceu muito depois do Freud. Então, você criticar só o Freud e nem passar pelos outros autores é uma crítica que, por si só, já não faz sentido, né? Porque existem outras perspectivas da psicanálise. E é você desprezar toda a nossa produção científica. Eu acho, e eu sempre defendo isso, para mim a psicanálise é uma ciência, sim. Ela tem um método de pesquisa próprio, ela tem uma construção própria e uma ética própria. Ela é uma ciência que se distancia de todas as outras. Não é uma ciência positivista. Não é uma ciência que vai mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. É uma ciência que tem um método de investigação próprio. Método esse que a gente sempre precisa recorrer quando a gente vai fazer uma pesquisa na área. Um mestrado, um doutorado, um artigo científico. Essa metodologia psicanalítica ela é fundamental para estruturar os nossos trabalhos. Então, você desconsiderando isso, ou você não passando por isso, você já está meio que dando um tiro no pé na crítica que você está fazendo. Porque você está desprezando os métodos de investigação que são característicos da psicanálise propriamente dita. Então, o que eu penso sobre isso, eu fico imaginando assim. Eu acho que a psicanálise ela tem ganhado cada vez mais espaço. Sim. Em vários lugares. Não apenas no Brasil. Isso é importante salientar. Eu fiz recentemente uma pesquisa em Londres e a psicanálise é muito forte em muitas universidades lá em Londres. A Universidade de Oxford agora tem agrupado as obras do Winnicott. Elas estão saindo de uma coletânea pela a Oxford Editora, né? A editora da Universidade de Oxford. Nos Estados Unidos da Califórnia, tem vários pontos de pesquisa em psicanálise. A França, a Argentina. Recentemente, o meu núcleo de pesquisa lá na PUC, o meu professor orientador, o Alfredo Nafaneto, ele pertence ao Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, filiado à International Winnicott Association, que eu também sou membro. E eles foram, em 2019, dar treinamentos para médicos na China, presencialmente. E esses treinamentos continuam até hoje, em Beijing, na China. Então, falar que a psicanálise está em desuso, caiu por terra, é você ignorar todas essas pesquisas. Se é que elas foram, né? Elas não foram nem acessadas. Para aquele nível de texto fraco, enfadonho, repetitivo e totalmente de cunho pessoal. Você percebe ali uma aversão respaldada no âmbito pessoal e não no âmbito científico. E é no mínimo... vamos ser generosos com a palavra? É no mínimo paradoxal, né? Que alguém que preze tanto pela ciência
teça uma crítica de âmbito pessoal e não de âmbito científico. Acho que você falou tudo agora. Né? Muito bem. E, Ale, infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Uma delícia conversar com você. A gente tem um voo rasante aqui sobre vários autores, né? A gente deu uma passeada aí por vários, né? Você está realizando um estágio de pós-doutorado na PUC, aqui em São Paulo, trabalhando a comparação das diferentes linhagens psicanalíticas, né? Pelo que você pôde observar até agora, como essas diferentes linhagens se aproximam, se distanciam? O que você poderia contar para a gente? Olha, o Thomas Ogden, que é um psicanalista contemporâneo nosso, dos Estados Unidos, eu gosto muito dele. Ele tem uma formação psicanalítica muito consistente, é médico, doutor, pesquisador. Ele faz uma divisão assim bonita da psicanálise. Ele propõe uma psicanálise epistemológica e uma psicanálise ontológica. Eu acho isso muito lindo. E ele vai falar assim que tanto uma quanto a outra, elas não funcionam de formas independentes. Elas estão o tempo todo interligadas. A psicanálise epistemológica é uma psicanálise mais ancorada na interpretação do inconsciente, né? De trazer para o consciente aquilo que foi recalcado, reprimido, através de construções, de interpretações ou de cortes, né, que deixam ali o paciente ressoando aquilo dentro dele e ele próprio elaborando aquilo, né? Que quando a gente faz um corte e trabalha com tempo lógico, a gente sabe os efeitos disso, quanto reverbera em nós por dias, né? E a gente fica ali processando. Então essa seria uma psicanálise mais epistemológica. A psicanálise ontológica é uma psicanálise mais respaldada nessa condição do ser e do vir a ser, mais nessa ética do cuidado. Mas o que ele fala que essas psicanálises, elas não funcionam de forma independente. E a gente vê isso nos grandes psicanalistas, porque eu acho, vai ser bem clichê o que eu vou falar agora, né? Mas aquele documentário do Lacan, uma das partes que me emociona é daquela paciente falando da Gestapo. E o Lacan põe o rosto, né, a mão no rosto dela e diz Gestapo, né? Ele ressignifica aquela palavra tão traumatizante, né? A polícia nazista que fez horrores na família daquela paciente com ela própria. Então ele ressignifica Gestapo, Gestapo, né? E faz um gesto de afeto. Isso é tão bonito, porque as pessoas pintam uma cena de um Lacan rigoroso, sério. E quando a gente lê as narrativas das pessoas que se analisaram com o Lacan, ele era extremamente cuidadoso, comprometido com o tratamento dos pacientes, né? Então, a gente percebe que, às vezes, esse preconceito, ou é uma coisa ou é outra, vem muito mais dos seguidores, dos continuadores, do que dos próprios criadores. Você pega o seminário 1 do Lacan, ele faz um estudo aprofundado do caso Dick, da Melanie Klein, que é fantástico, né? Considerado o primeiro registro de caso psicanalítico de uma criança autista. E a gente sabe que o Lacan é todo, né, expressivo. Aí ele fala assim, a Melanie Klein ali estava meio doida, ela mete símbolo goela abaixo do Dick. E aí, se continua lendo, umas linhas abaixo, ele vira e fala assim, eu não sei, mas eu sei que deu muito certo. Então eu acho sensacional. Porque ele fala, eu não sei qual era o objetivo dela, mas eu sei que deu muito certo. Então, ao mesmo tempo que ele critica, ele vai e bebe da fonte, sabe? E é lindo isso, assim, esse cruzamento de ideias. Então eu acho que a gente poder pensar, sim, uma psicanálise epistemológica mais ancorada na interpretação, na elaboração de pacientes mais integrados, mais neuróticos, e numa psicanálise epistemológica dirigida a pacientes mais psicóticos, mais regredidos, e o quanto elas se intercruzam e é necessário que aconteça esse cruzamento, é o que eu tenho descoberto cada vez mais na minha pesquisa. Adorei.
sempre uma delícia conversar com você. É uma aula. Quero te agradecer demais e deixo aqui o convite para você voltar assim que sair o livro. Com certeza vou voltar. É outubro, novembro? Finalzinho de outubro, começo de novembro, Paty. Então, nos encontraremos novamente para a gente conversar sobre o seu livro aí. Vamos, com certeza. Eu amei o convite, amei estar aqui com vocês. É sempre um prazer, uma delícia. E vamos fazer algo presencial, porque, olha, ainda não superei aquele encontro maravilhoso do quadrado. Aquele encontro foi maravilhoso demais. Não, vamos bolar outras coisas aí, juntos. Vamos. Tá, gente? Boa noite. Quem esteve aqui com a gente até agora. E Ali, super obrigada, viu? Imagina, obrigado eu. Tchau, gente. Vou deixar a live salva aqui. Perfeito. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo.